Olá, vamos falar sobre cadeias produtivas agropecuárias. É comum nos dias de hoje nós sermos praticamente tomados pela rotina do dia a dia e não prestarmos atenção nas coisas simples e comuns que estão à nossa volta. Definitivamente nós fazemos parte de um mundo que consome. Desde o cafezinho que tomamos pela manhã, até a roupa que vestimos para ir trabalhar, o carro que abastecemos, o churrasco, a cerveja, a sobremesa do final de semana, nós estamos praticamente o tempo todo consumindo. E por trás de cada um desses produtos, há valores muito maiores do que o preço que a gente paga nesses produtos. São dezenas de pessoas envolvidas, dezenas de pessoas trabalhando para entregar produtos que atendam às nossas necessidades. E é isso que a gente chama de cadeia de valor, de cadeia produtiva. Então, falando sobre o conceito na prática, cadeia produtiva nada mais é do que um conjunto de etapas consecutivas em que os insumos vão sendo transferidos e transformados. O exemplo da cadeia produtiva do algodão. Nós temos as primeiras fases da cadeia em que há o uso de insumos para a produção da matéria-prima em si, que no caso é o algodão. Após isso, esse algodão é transferido para um outro elo da cadeia, para a indústria que vai fazer esse processamento e transformar o algodão em tecido. Posteriormente, ele é transferido para uma outra indústria, que é responsável pela confecção, depois para o atacado e varejo, que é o responsável pela distribuição até chegar a nós, consumidores finais. As cadeias produtivas são resultados da interação entre os agentes econômicos envolvidos no processo e elas precisam funcionar como uma engrenagem. Todos os elos da cadeia são interdependentes um do outro. Então, se algum deles tiver algum tipo de deficiência ou algum problema com o fornecimento, por exemplo, de matéria-prima, toda a cadeia produtiva é afetada. Nós temos um modelo básico de cadeia produtiva na agropecuária que se inicia na parte de insumos. Insumos é onde a gente enquadra aqueles fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas e implementos. São matérias-primas a serem utilizadas na atividade agropecuária. Como segundo elo, a atividade agropecuária em si, que é onde enquadramos os produtores rurais responsáveis pela produção, por cultivar ou aquela criação animal, responsáveis pela produção da matéria-prima que vai ser destinada, na maioria das vezes, para uma agroindústria, que é o terceiro elo da cadeia, que é o que a gente chama daí para frente de fora da porteira. Na agroindústria, há basicamente dois tipos de produtos que podem ser produzidos. Um deles são os bens de consumo, que são aqueles produtos que há uma industrialização e depois ele já é destinado para o consumo. O exemplo do café, por exemplo. Ele sai do produtor, vai para a agroindústria, é torrado e moído e já vai direto para o consumo. E o outro tipo de produto são matérias-primas também, que são aqueles bens, como o exemplo que eu dei do algodão ou do leite, que há um processamento e depois ele é utilizado como matéria-prima para um outro produto, como iogurte, queijo, por exemplo, no caso do algodão, uma peça de roupa ou outros utensílios. Posteriormente à fase da agroindústria, a gente tem a armazenagem e distribuição, depois o consumo e, por fim, a reciclagem. A importância das cadeias produtivas não estão relacionadas somente com essa interação e a importância de cada um dos elos e da transferência dos insumos, e sim com o resultado econômico que esses elos geram para o setor como um todo. Então, quando nós falamos de PIB do agronegócio, nós temos que lembrar de cadeia produtiva. Dados fechados de 2006 apontam um PIB do agronegócio de quase 1,5 trilhão. Isso significa renda, então é a renda gerada pelo setor agropecuário e do agronegócio como um todo. E essa renda ela é dividida entre esses elos da cadeia, baseada praticamente no preço dos produtos e no volume produzido. Então aqui a gente tem uma distribuição do PIB dentre esses elos da cadeia produtiva, sendo que a produção agropecuária e a distribuição tem participação dos maiores percentuais, com um pouco mais de 30%, seguido da agroindústria, com 27%, e a que tem menor participação seriam os insumos agropecuários. Todos esses números são resultados do posicionamento dos produtos do agronegócio brasileiro, do posicionamento que esses produtos do agronegócio brasileiro conseguiram obter no mercado e na balança comercial. Nós temos aqui um ranking de produção e exportação mundial dos produtos do agronegócio brasileiro. Então, em destaque, o Brasil é o maior produtor de açúcar, café e suco de laranja.
E primeiro exportador, além do açúcar, café e suco de laranja, também de soja em grãos, carne de frango e carne bovina. Com essa lista só das primeiras colocações de exportação, a gente já consegue fazer uma análise e ver a diversificação da atividade agropecuária e como isso impacta na cadeia produtiva e flexibiliza o funcionamento de cada cadeia. Aqui nós temos exemplos de 2 produtos, como o café e a soja em grãos, que são produtos que não passam por processamento pela fase da indústria. Eles são exportados diretamente da forma como saem da fazenda. Temos outros 2 exemplos, como açúcar e suco de laranja, que são produtos que passam pela fase de industrialização, antes de serem exportados. E por fim, o exemplo da carne de frango e da carne bovina, que são cadeias dependentes de outra cadeia produtiva, como a de milho, por exemplo, em que o produto final da cadeia produtiva de milho serve como insumo para essa cadeia. Então elas têm uma forte interdependência uma da outra. Diante da pressão de mercado para que cada um desses produtos consigam obter posição melhor nesse ranking, e da pressão para que a cadeia produtiva e os produtos do agronegócio se tornem mais competitivos, é importante que os agentes do setor sejam integrados, articulados e flexíveis. E por que isso? Porque eles precisam ter capacidade de se comunicar com os outros elos da cadeia. Se funcionam como uma engrenagem, cada um deles não pode olhar só para o seu elo, porque ele é dependente de um elo anterior, fornecedor de matéria-prima, e também do posterior para escoar essa produção, por exemplo. Então, é muito relevante que haja essa integração e essa articulação dos líderes que estão envolvidos em cada elo da cadeia produtiva. E aí eu falo de eles serem flexíveis porque nós temos vários fatores que têm influenciado as cadeias produtivas, como tecnologia, a própria tecnologia de compra, que é o e-commerce, por exemplo, que influenciam o funcionamento desse modelo básico que eu mostrei para vocês. Então, nem sempre as cadeias produtivas funcionam com essa sequência lógica. Elas podem ter algumas alterações. E conforme o mercado vai evoluindo, isso é flexível e as pessoas envolvidas na cadeia têm que estar adaptadas para conseguir articular e manter a competitividade de cada um do elo e da cadeia como um todo. Então agora eu vou dar alguns exemplos básicos para vocês de como esse fluxo da cadeia produtiva pode ser alterada. Aqui eu tenho o exemplo da cadeia produtiva de frutas e hortaliças. É comum na cadeia produtiva de frutas e hortaliças, que são produtos praticamente consumidos in natura, que não haja a fase de industrialização. Então, o produto sai de dentro da propriedade agropecuária, já vai para a parte de armazenagem, distribuição e consumo. Com a chegada do e-commerce, mais focado para nichos de mercado, a gente já tem esse movimento sendo fortalecido de o produtor enviar a sua produção direto para o consumidor, pulando essas 2 etapas do meio da cadeia. Que análise a gente pode fazer aqui? Por mais esses produtores geralmente buscam em fazer a comercialização direto com o consumidor, querendo agregação de valor à sua produção e tiram esses intermediários. Aí a gente poderia falar que, em partes, esses intermediários têm um menor empenho, uma redução de renda, mas eles vão se articular de forma que eles consigam também mudar o seu modelo de negócio e continuar garantindo sua renda e atendendo a necessidade de outros perfis de produtores. O segundo exemplo é a cadeia do café. Na cadeia do café é comum a presença de cooperativas. Essas cooperativas são responsáveis pelo armazenamento e pela comercialização. Só que essas cooperativas, elas vêm num posicionamento anterior ao da indústria. Então elas dão aquele suporte para o produtor logo após tirar o seu café da fazenda envia para a cooperativa antes mesmo de ser industrializado. E aqui eu vou dar um exemplo de um processo que a gente chama de verticalização, que é quando algum dos agentes da cadeia investe para conseguir também fazer as operações que seriam de responsabilidade de um outro agente da cadeia. E aqui eu vou dar 2 exemplos. Já tem cooperativas que têm trabalhado e investido na parte de torra, para que elas consigam comercializar não o café verde e sim o café já industrializado. Nesse caso, a gente perderia esse elo da cadeia de industrialização participando do processo. E tem também casos de produtores
também focado em cafés especiais, em nichos de mercado, que buscando agregação de valor, já tem investido na parte de industrialização para conseguir fornecer o café direto aos consumidores, influenciados inclusive pelo e-commerce também, quando a gente trata principalmente de mercado interno. Por fim, eu vou dar um exemplo um pouco diferente, que é o da pecuária. Como eu já falei para vocês, aqui a gente poderia dividir esse segundo elo, que está como agropecuária, em agricultura e pecuária. E nós teríamos aqui praticamente duas cadeias funcionando paralelamente, ou uma anterior à outra. Porque a gente teria a produção, uma cadeia produtiva de grãos aqui, entregando um produto final que vai ser destinado para a cadeia produtiva da pecuária, por exemplo. E esse milho servindo como insumo para a cadeia pecuária. Isso faz a gente verificar que hoje a gente não enxerga só mais os produtos, leite, carne, maçã, arroz, feijão. Há toda uma um sistema complexo que envolve tecnologia, marketing, logística, e aí a gente vê a importância de que elas sejam integradas. Por exemplo, quando o consumidor busca uma carne sustentável, ele tem que enxergar não só a ponta ali da carne que ele está comprando. Há diversas cadeias produtivas envolvidas no processo, diversos elos da cadeia sendo responsáveis por entregar uma carne sustentável. O mesmo acontece com o orgânico. Não adianta só um elo da cadeia se preocupar com questões relacionadas à produção orgânica. São todos os elos que precisam estar preocupados, entregando e sendo responsáveis pelo processo para que eles entreguem de fato um produto que atenda às nossas necessidades. E é papel das lideranças do setor traduzirem isso para o consumidor final. E também é papel do consumidor buscar saber o que tem por trás de cada um dos produtos que eles estão valorizando e estão buscando consumir. Então, hoje a gente fala que a chave é a gestão de cadeias produtivas. Por tudo que eu falei para vocês, fica bem claro a importância de que haja essa integração e a boa comunicação entre os elos da cadeia. É importante também que seja criado um canal para que esses agentes do setor, essas lideranças, se articulem e discutam os problemas envolvidos na cadeia. E aí eu aproveito para fazer um link e dar um exemplo para vocês da atuação da CNA, como a CNA atua e contribui para melhorar a competitividade do setor produtivo e interagir com outros agentes do setor para contribuir para o desenvolvimento da agropecuária de forma geral, pensando em cadeia produtiva. Somente na área técnica, a gente tem diversas coordenações que trabalham com produtos da área agrícola, da área animal e outros assuntos transversais relacionados à sustentabilidade, que seria recursos hídricos, meio ambiente, assuntos estratégicos como infraestrutura logística, dentre outros como tecnologia, marketing. Dentro de tudo isso, a área técnica da CNA precisa trabalhar de forma integrada, porque esses assuntos transversais perpassam por todas as cadeias produtivas, por todos os produtos. Então, nós temos representantes técnicos e políticos em cada um desses grupos de cadeia, levantando as demandas dos produtores via federação e sindicato, e diante dos problemas e dos desafios identificados em cada um do setor, internamente há um alinhamento dessas demandas. A gente usa como exemplo de sucesso outras cadeias produtivas e aí convida agentes do setor, representantes da indústria, do governo, da academia para discutir aqueles assuntos, porque todos são interessados. A competitividade dos outros elos da cadeia, a competitividade da exportação da indústria depende do produtor, assim como a competitividade do produtor depende das empresas produtoras de insumos. Então a gente tenta, de forma integrada, reunir todos esses setores para propor soluções e, posteriormente, com as figuras políticas que contamos também, fazer articulação junto ao Poder Executivo e Legislativo para que essas demandas sejam atendidas.
Então, por fim, o que é importante que vocês lembrem? Sempre que vocês repararem nos produtos que vocês consomem no dia a dia, pensar na cadeia produtiva que está por trás dessa produção. Quando vocês lembrarem de PIB do agronegócio, de renda, também lembrar de todo o processo que está envolvido por trás daqueles números e daquela renda. Quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas foram responsabilizadas para chegar até aquele valor financeiro. Então, quando vocês estiverem atuando profissionalmente no setor, é importante que vocês identifiquem em que elo da cadeia vocês estão e que vocês tenham uma visão de toda a cadeia produtiva e tenham interesse em entender o funcionamento dos outros elos da cadeia produtiva. E eu espero que vocês sejam uma das lideranças da agropecuária do futuro.